Eu escolhi aqui, galera, diversos exercícios no modelo ESA, alguns caíram na própria prova da ESA, porém, todos os conteúdos aqui escolhidos por mim são integrantes do edital da ESA, inclusive com temas novos do edital da ESA. Chega de conversa fiada, vamos lá. Depois eu quero que vocês coloquem aqui embaixo o desempenho de cada um de vocês. Coloca aqui quantos exercícios vocês acertaram. Primeiro exercício. Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses em 1500. Todo mundo sabe que o edital da ESA tirou grandes navegações do conteúdo e acrescentou povos indígenas nativos do Brasil. Bom, meus caros, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, existiam aqui centenas de tribos que falavam centenas de línguas e dialetos distintos. Não existia um padrão cultural nas tribos indígenas que habitavam o território brasileiro, os chamados povos pré-cabralinos. Porém, é de conhecimento de todos que os índios que habitavam o território brasileiro não dominavam técnicas complexas como era presente em outras culturas do território americano. Como é o caso de maias, incas e astecas, que dominavam técnicas avançadas de arquitetura, de engenharia, dominavam metais preciosos. Os índios do Brasil tinham características de paleolítico. Eles viviam da caça, da coleta de tubérculos, eles retiravam da natureza apenas o necessário para sobreviver e praticavam, alguns povos, não todos, uma agricultura bastante rudimentar. Para esse primeiro exercício, a resposta correta é a alternativa a obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura. Beleza, meus caros? Espero que vocês tenham acertado. Vamos lá. Exercício no modelo ESA, hein? Próximo exercício. Eram povos nativos do Brasil. Quem já fez a prova da ESA ou já treinou com diversos simulados, conhece que a estrutura da prova da ESA é uma prova muito conteudista, tradicional, diferente da SpaceX, que requer um pouco mais de interpretação de texto. A prova da ESA é muito decoreba, então nomes, datas, lugares são temas que já foram cobrados na prova da ESA diversas vezes. Vamos lá por eliminação? Navajos e Sioux são tribos da América do Norte. Toltecas e Incas. Os Incas habitavam a região andina aqui no Peru e os Toltecas na América do Norte. Tupiniquim, sim, é uma tribo brasileira. Porém, Apache não. Apache é uma tribo do território dos Estados Unidos. Lá em cima, maias habitavam a América Central e os astecas habitavam o México e a península de Yucatán. Então a resposta correta é a B, Tupinambás e Guaranis, duas das tribos mais famosas que habitavam o território brasileiro. Vamos lá. Próximo exercício. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, foi marcado pelo... Senhores, chamamos de período pré-colonial o período que vai da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500 até os anos 1530, quando o rei Dom João III envia para o Brasil a chamada expedição colonizadora, para conhecer o território e dar início a um processo de colonização, sob o comando de Martim Afonso de Souza. Foi ele que fez um grande estudo do potencial do território brasileiro, que posteriormente serviu para a criação das capitanias hereditárias. Nos 30 anos iniciais, os portugueses se limitaram à extração do pau-brasil em regime de escambo. Os índios exploravam o pau-brasil para os portugueses em troca dos presentes que eram ofertados. Não vai confundir com estanco. Toda vez o pessoal cai em pegadinha. Estanco era o nome da autorização da coroa que o indivíduo precisava ter para explorar pau-brasil. Escambo era o nome da modalidade de trabalho onde os índios extraíam pau-brasil em troca
de presentes e benfeitorias que eles ganhavam dos portugueses. O canal Tudo é História tem uma aula explicando em detalhes a diferença de escambo e estanco, beleza? Nesse período, o rei de Portugal mandou para cá as chamadas expedições exploratórias para conhecer o potencial do litoral, e foi justamente as expedições exploratórias lá no início, logo após a chegada do Cabral, que as expedições exploratórias convenceram, na época, o rei de Portugal de que o melhor seria explorar o pau-brasil, árvore que os portugueses já conheciam de outras ilhas do Oceano Atlântico, que chamavam de pau de tinta, porque a madeira era usada para a produção de tinta de tecido. E o primeiro cara a receber uma carta de estanco para explorar pau-brasil foi o famoso Fernão de Noronha, que algumas versões aqui no Brasil chamam o cara de Fernando de Noronha, mas o nome dele era Fernão de Noronha. Para esse exercício número 3, alternativa A, envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. Vamos lá, gente? Próximo exercício. Nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a ocupação e o povoamento, como a organização da produção do açúcar com fins comerciais. Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos. Senhores, depois de vários ataques de piratas franceses, corsários, ao litoral do Brasil, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dar início à colonização do Brasil de maneira efetiva. E para isso ele criou o regime de capitanias hereditárias. Ele dividiu o território brasileiro em 15 lotes de terra, dos quais foram criadas 14 capitanias, que foram doadas para 12 donatários, que tinham que vir para cá colonizar com seus próprios recursos. O rei transferiu a colonização para a esfera privada. E para estimular pessoas a virem para cá, o rei de Portugal permitiu que os donatários pudessem doar lotes de terra chamados de sesmarias. Portanto, a resposta correta é a A. Dividiu o território em capitanias hereditárias cedidas aos donatários, que por sua vez distribuíram as terras em sesmarias a homens de posses que a demandaram. Beleza, pessoal? E aí, acertaram 4 de 4 exercícios? Exercício 5. Quando se analisa a Inconfidência Mineira, é correto afirmar que a Inconfidência Mineira foi o mais famoso movimento emancipacionista, ou seja, movimento que pretendia libertar o Brasil de Portugal. Era um movimento elitista, comandado pela elite mineradora, com ideias iluministas, com inspiração na independência dos Estados Unidos. A resposta correta é a D de dado. Visava a independência da colônia e pretendia concretizar-se quando da cobrança dos impostos atrasados. A ideia era dar início à revolta quando Portugal fosse cobrar a famosa derrama. Exercício número 6. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil. Período joanino foi a época da história do Brasil que a corte esteve radicada, exilada no Brasil. Entre 1808, quando eles chegaram primeiro em Salvador e depois se transferiram para o Rio de Janeiro, até 1821, quando a corte retorna para Portugal em razão da Revolução Liberal do Porto. Assim que a família real desembarcou no Brasil, o Dom João assinou uma série de tratados que abriram a economia brasileira ao mercado externo. Primeiramente, o Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas, em 1808, onde ele na prática quebrou o pacto colonial que prendia o Brasil à metrópole, e depois os Tratados Comerciais de Amizade e Navegação de 1810, onde ele mudou as tarifas alfandegárias, favorecendo principalmente os britânicos. Para esse exercício de número 6, alternativa A, a assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui não para nunca. Exercício 7. A Constituição Imperial Brasileira
promulgada em 1824, estabeleceu linhas básicas da estrutura e do funcionamento do sistema político imperial, tais como a... Gente, a Constituição não foi bem promulgada, né? Mas, porém, eu resolvi manter a estrutura do exercício que eu peguei na internet, tá bom? Mas isso não interfere na resposta. O que se destacou na primeira Constituição aprovada da história do Brasil, né? Porque a primeira não foi aceita, né? A da Mandioca. A primeira Constituição aprovada pelo Dom Pedro criou um quarto poder chamado de poder moderador, que na teoria servia para mediar os outros poderes, mas na prática deu poderes para o Dom Pedro e para os seus herdeiros no futuro de dissolver qualquer tipo de assembleia, de poder demitir qualquer tipo de ministro, e na prática colocou o imperador, que já possuía o poder executivo, acima dos outros poderes. Resposta correta, D de dado. Predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do poder moderador. Fiquem espertos, poder moderador cai o tempo todo na prova da ESA. Outro assunto muito presente na prova da ESA, a Guerra do Paraguai. Vamos lá. O final da Guerra do Paraguai acarretou para o Brasil alguns efeitos internos. Dentre eles, é incorreto afirmar. Então, das alternativas, gente, qual que não tem nada a ver, qual que está errada em relação à Guerra do Paraguai? Vamos lá. Alternativa A. Crise financeira acarretada pelos empréstimos e dívidas? Sim, a Guerra do Paraguai deixou o Brasil bastante endividado com bancos britânicos. Então está correto. B. Formação do Exército Nacional Brasileiro como corpo disciplinado e profissional foi um dos efeitos da Guerra do Paraguai. O Exército voltou para casa profissionalizado. Está correto. C. Liberdade aos escravos que participaram da guerra? Sim. O Dom Pedro II alforriou alguns soldados negros que lutaram na Guerra do Paraguai. Não todos, mas uma parcela foi sim alforriado. E. Estímulo ao abolicionismo e republicanismo pelo contato com regimes políticos diversos? Sim. O Brasil lutou ao lado de Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E na Argentina e no Uruguai eram repúblicas e não existiam escravos nessa época. E isso acabou influenciando o exército brasileiro, que voltou para casa abolicionista e republicano. A resposta correta é a D. Aliás, a incorreta é a D, né? Redução considerável da dívida externa com a Inglaterra, afinal o Brasil saiu vitorioso da guerra. Sim, o Brasil saiu vitorioso, porém não teve redução de dívida nenhuma. O Brasil saiu da guerra devendo até os fios de cabelo. Vamos lá, exercício 9. No governo Rodrigues Alves, de 1902 a 6, ocorreu a revolta da vacina, que estava contextualizada. Gente, a prova da ESA adora cobrar as rebeliões da República Velha. Então fique esperto com Canudos, com Cangaço, que foi introduzido na prova, com revolta da Chibata e principalmente revolta da vacina. A revolta da vacina aconteceu porque o Rodrigues Alves deu início a um projeto de saneamento forçado, junto com o prefeito do Rio, Pereira Passos, um projeto chamado Bota Abaixo. E ele demoliu cortiços da região central do Rio de Janeiro, que eram locais que realmente existia a propagação de doenças como a varíola, por exemplo. E a revolta começou com um decreto de vacinação obrigatória assinado pelo governo Rodrigues Alves. Então a resposta correta para esse exercício é a A, na modernização e no saneamento do Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Vamos lá. Exercício 10. Na casa do Beato Pedro Batista, em Santa Brígida, na Bahia, Dom Pedro II divide um espaço na parede com Getúlio Vargas. Esse exemplo caracteriza um tipo de idealização da figura de mitos que ficaram sedimentados na memória popular. Podemos afirmar que Getúlio Vargas potencializou uma imagem de pai dos pobres, em grande parte devido aos... Gente, é de conhecimento geral que Getúlio Vargas foi um cara que criou leis trabalhistas, projetos sociais, permitiu o voto feminino e, consequentemente, ele acabou eternizando a imagem de pai dos pobres
e isso mostra o caráter extremamente populista. Getúlio Vargas é considerado o pai do populismo brasileiro e um dos grandes ícones do populismo na América Latina. Então a resposta correta é a A, medidas de caráter populista atraindo as massas trabalhadoras. Penúltimo exercício. A construção de Brasília durante o governo Juscelino Kubitschek teve, entre outras motivações oficiais, senhores, JK é um político extremamente famoso da história do Brasil e vocês sabem que foi introduzido República Populista no edital da ESA. JK é o indivíduo responsável pela construção de Brasília, até então a capital era o Rio de Janeiro, e segundo ele, pelo fato da capital ficar no litoral, isso fazia com que o Brasil fosse um país capenga, com muita população no litoral, uma desproporção populacional, né? Com muita gente no litoral e pouca população e investimento no interior. Ao menos oficialmente, o intuito principal de construir Brasília era promover uma integração nacional, evitando a concentração de atividades econômicas no litoral. Resposta correta, B de bola. Estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas. Último exercício da nossa revisão de 2022/2023. Brasil ame ou deixe-o foi um dos célebres slogans do regime militar em torno de 70, época que o governo Médici divulgava a imagem do Brasil grande e proclamava o milagre econômico que faria do país uma grande potência. Assinale a opção que melhor caracteriza a política econômica correspondente ao chamado milagre econômico. Gente, o Médici é o presidente mais famoso do regime militar, governou o Brasil de 69 a 74. Nessa época, a economia brasileira crescia de 10 a 11% ao ano. Era época de muito ufanismo, patriotismo, sucesso nos esportes com a vitória do Brasil na Copa de 70. E o milagre econômico foi possível graças à entrada maciça de capital estrangeiro, combinado a uma série de investimentos no setor da construção civil que gerou emprego e consumismo. A resposta correta é a E. Incentiva a entrada maciça de capitais estrangeiros, combinada ao arroxo salarial, resultando em elevados índices de crescimento econômico. Beleza, meus caros?